Vamos iniciar então a nossa aula de topografia, fazendo primeiro um resumo do que a gente tinha visto na aula anterior. Então, na aula anterior, a gente já começou a entrar na parte sobre a planimetria, que seria então a questão do estudo no eixo plano x e y, não levando em consideração a altura. A altura ela é levada em consideração na altimetria. Então, nesse primeiro momento, a gente está vendo a planimetria. Lembrando então que a Terra ela pode ser dividida com relação à longitude ou latitude, então nós temos os meridianos e os paralelos. Na nossa representação topográfica, então, ela vai ser baseada em todos os pontos que foram levantados no terreno durante a visita ao campo. Então, cada vez que eu vou no campo, vou fazendo essa medição de cada um dos pontos, anotando suas coordenadas x e y. Então, para cálculo das coordenadas, é importante que a gente tenha as distâncias, vértices de um alinhamento, os azimutes e os rumos, tanto magnético quanto geográfico deles. Então, a gente vai fazer a definição colocando dois pontos em específico. Então, aqui a gente tem um ponto e o próximo, para poder verificar essa distância entre eles. A primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quais são as suas coordenadas x e y. O seu cálculo é feito, então, através da tangente do ΔX sobre o ΔY. A gente pode, então, estar colocando os valores deles e descobrindo através da arcotangente qual é esse ângulo em específico. Então, outro ponto que a gente precisa lembrar é que, de acordo com onde nós estamos nos referenciando do ponto A para o ponto B, a gente pode estar no primeiro quadrante, onde a diferença entre ΔX e ΔY é positivo. No segundo quadrante, onde ΔX é positivo, porém o ΔY vai dar um valor negativo. No terceiro quadrante, ambos ΔX e ΔY são negativos. E por último, no quarto quadrante, o meu ΔX é negativo, porém o meu ΔY positivo. Então, quando a gente for fazer os exercícios, faz-se sim a diferença entre eles, ΔX. Então, x2 menos x1, y2 menos y1, e com isso eu obtenho os valores para poder inserir na tangente desse ângulo. Então, os meus valores vão estar variando. Nesse caso, por serem ΔX e ΔY positivos, eu sei que eles estão no primeiro quadrante, variando então de 0 até 90 graus Celsius. Nesse caso específico, a diferença entre eles deu a tangente, eu faço a arcotangente para descobrir o ângulo, que foi de 55 graus, 44 minutos e 31 segundos. Esse é mantido dessa forma. O próximo, que seria com relação a uma direção 2 e 3, nesse quesito a gente pode ver que ele está no segundo quadrante, então o meu ΔX vai ser positivo, porém o meu ΔY negativo, como vocês podem ver aqui. O ΔX deu uma variação 39 positiva, enquanto o ΔY negativa. Então, a gente já sabe que ele vai estar aqui no segundo quadrante. Quando eu faço, então, esse cálculo, eu sei que ele está com 16 graus, 38 minutos e 46 segundos. Como esse resultado é o que eu verifico no primeiro quadrante, eu faço a redução para o segundo, que vem de 180 menos o arco do primeiro quadrante. Então, seria 180 menos 16 graus, 38 minutos e 46 segundos. Se ele estiver agora no terceiro quadrante, tanto o meu ΔX quanto o meu ΔY vão dar valores negativos. Como vocês podem ver, se eu tirar 285 menos 459, dá um número negativo de menos 173. Agora, se eu fizer 99 menos 233, também dá um resultado negativo de menos 134. Então, com isso, eu consigo descobrir que ele está no terceiro quadrante. Parto, então, para o cálculo. Lembrando, então, que eu consegui descobrir seu arco tangente de 52 graus, porém, no terceiro quadrante eu faço 180 mais esse arco, porque ele já então chegou aqui no 180 e vai ter mais um arco aqui do primeiro quadrante. O último é o quarto quadrante, ele vai estar, então, nessa direção. A gente vê que ele vai, então, vindo de 180, 270 mais alguma coisinha, e o que a gente já sabe é que o meu ΔX vai dar negativo e o meu ΔY positivo, como vocês podem ver nesse exemplo. Então, ele vai estar a partir de 270 até 360 graus.
faço a diferença entre eles, tangente, arco tangente para descobrir o ângulo do primeiro quadrante, que deu 30 graus. Dali, para descobrir esse valor no quarto quadrante, é fazer 360, que seria a volta completa, menos o arco do primeiro quadrante. Então, ele vem aqui do 360 e tiro essa variação para descobrir qual que é o meu valor do azimuth no quarto quadrante. A gente viu ainda sobre as técnicas do levantamento planimétrico, que pode ser realizado a poligonação, onde a gente tem várias linhas consecutivas, que podem ser pontos abertos fechados, conhecidos ou não, onde eu vou então estar descobrindo os valores dessas distâncias. É importante lembrar que a gente tem a nossa estação no determinado ponto, e a visada anterior a gente chama de ré, e a que vem em frente é avante. Então, esse é o cálculo quando a gente está utilizando a taquiometria ou a estação total. No cálculo, por exemplo, de uma poligonal fechada, a gente vai estar vendo então esse ponto de início e depois a gente vai ter os pontos mais à frente com relação às minhas medidas posteriores. Para cálculo, a gente usa essa fórmula, onde eu quero descobrir, por exemplo, o azimuth de P1 para P2, eu preciso pegar esse azimuth anterior, que seria do APP ao P1, somo o ângulo alfa e tiro 180. Outro aprendizado que a gente teve foi com relação à irradiação, lembrando que seria como um raios solares mesmo, onde eu vou fazendo de um ponto específico várias medições, fazendo essas distâncias entre a árvore, o muro, um galpão, e assim eu vou fazendo várias distâncias a partir de um mesmo ponto que está sendo medido. De qualquer maneira, sempre é necessário termos um memorial descritivo, então contendo o nome da propriedade, do proprietário, sua localização, todos os quesitos com relação a perímetro, distâncias e ângulos, sejam azimuths, rumos, deflexões, os ângulos internos e externos. Também é preciso colocar o nome dos confrontantes de cada trecho, então, por exemplo, o nome das ruas que eu tenho ao redor desse terreno, quanto que é a minha área abrangida, e também colocar data, assinatura, o nome e o CREA da pessoa que foi responsável pelo levantamento topográfico. Então, aqui a gente tem um desses exemplos de como seria esse documento. Tem um croquis, o desenho do local, informando as ruas próximas, tem uma foto propriamente dita, como chegar até o local, então o itinerário, lembrando que temos o nome da obra, o nome da estação, também é colocado o projeto, o local, qual que foi o objetivo, data e as coordenadas. É importante ainda no final do documento ter a assinatura do profissional e também o seu número de registro, que é o CREA. Nosso próximo ponto, então, é com relação aos levantamentos dos detalhes. Esses detalhes, então, é um conjunto de operações topográficas clássicas, poligonais, irradiações, interseções ou por ordenadas sobre uma linha base que é destinada à determinação das posições planimétricas ou altimétricas dos pontos. Isso nos permite fazer uma representação do terreno, levando em consideração o seu levantamento topográfico a partir de um apoio, então, com todas essas informações. Na aula 5, a gente verificou, então, uma revisão sobre a planimetria, que ela nada mais é, então, que o nosso cuidado com o plano horizontal, indicando como que deve ser feita essa análise. Então, a gente consegue fazer áreas e pontos de coordenadas no terreno e colocar esse valor num gráfico, num plano cartesiano x, y. Então, esse levantamento leva em consideração ângulos e distâncias, e além disso, ele leva em consideração que eu apenas vou descrever um trecho da superfície terrestre, eu não estou descrevendo o trecho todo da superfície terrestre, mas apenas uma parte deles. Então, a gente tem que a nossa finalidade para estar fazendo o levantamento planimétrico vai depender do qual que é o meu objetivo com esse levantamento, qual é a minha área, o tipo da área, se é uma área urbana, rural, área de preservação, que tipo de instrumentos eu tenho disponíveis, então se eu tenho instrumentos mais avançados ou não. Também é importante levar em consideração se a pessoa que está fazendo esse levantamento tem habilidade e experiência, ou se ela precisa de um auxílio de alguém que tenha um pouquinho mais de vivência nessa área de campo para poder estar auxiliando esse levantamento dos dados.
Então, a gente tem aqui que o levantamento topográfico vai participar da primeira fase, que seria um planejamento, selecionar qual que é o melhor método, qual que é o melhor aparelho que eu vou estar levando em campo, fazer esse apoio topográfico, levantando todos os detalhes que eu tenho no meio. Depois são realizados os cálculos e ajustes de ângulos, rumos, azimutes e distâncias. Depois que eu já tenho esses valores, é que eu faço então o desenho topográfico e, por fim, sim, o relatório técnico. Na execução desse levantamento topográfico, eu posso então estar dividido em 3 fases. Primeiro, reconhecer a área que eu tenho, fazer esse levantamento da poligonal básica e depois os detalhes. Então, esse reconhecimento da área é importante porque vai nos determinar qual que é o meu ponto de partida, então também qual que é a minha declinação magnética, visto que a gente tem que fazer essa consideração. Se ela está com uma declinação magnética para oeste, eu subtraio, e para leste eu devo somar. Então, é importante percorrer todo o perímetro, fazer uma poligonal fechada básica de todo ponto, onde eu levanto as coordenadas de cada um e consigo então fazer esse levantamento da minha poligonal, levando em consideração cada um dos pontos que eu estou amostrando no terreno. Depois eu vou fazer o levantamento dos detalhes, então seriam os croquis, levando em consideração árvores, muros, trechos, ruas ao derredor, para facilitar então com que outra pessoa de externa consiga ver o meu mapa, levando em consideração todos os detalhes da região. Outro ponto também importante, lembrar que a gente tem a nossa estação, as medidas feitas anteriormente a este ponto são os da ré e à frente são o de vante. Então, a gente finalizou com alguns exercícios importantes de serem lembrados, até mesmo para a gente responder o questionário, que é aquele questionário que vale 3 pontos e que então vai ser considerada a prova valendo 7. Então, é muito importante a entrega desse questionário já na próxima aula. Lembrando que na próxima aula também vamos ter uma revisão da disciplina para facilitar essa abordagem do conteúdo. Então, nesse primeiro momento, o somatório de ângulos é só tomar aquela questão do cuidado. Quando a gente tem, então, que passa de 60, eu posso tirar de 60, lembrando que tem 14 segundos, ele vira 1 minuto a mais. E depois, então, esse minuto a mais eu também faço essa remoção. Nesse caso, eu tenho 120, 2 graus, que eles são levados para 158 e só me sobra 17 minutos. Então, a resposta desse exercício seria a letra C. Depois a gente viu um exercício sobre escala. Então, nesse primeiro momento, ele quer que você descubra a escala e depois descubra a distância de 1 km na planta, quanto que seria. Então, primeiro eu vou fazer que a escala é a distância no desenho dividido pela distância real. Então, como ele falou que eu tenho 100 centímetros no meu mapa e 2,5 na realidade, eu sei que a minha escala é de 1 para 2,500. Como ele quer saber qual é a distância no meu mapa se eu tivesse 1 km, eu apenas vou fazer então essa conversão, porque eu quero saber o meu Dzinho, eu deixo ele isolado, fazendo o produto entre E e D. Então, 1 km que seria 1000 metros, faço a multiplicação pela escala, descobrindo então que seria 0,4 metros ou 40 centímetros. Aqui a gente tem a questão de fazer a leitura nas réguas. Então, lembrem que a primeira coisa a se ver é o pontinho. Então, a gente tem ou número arábico ou ponto, sabendo então que a gente parte do 1. Quando temos esse prolongamento é quando ele inicia ou ele está no meio dessa contagem. Então, aqui quando ele inicia vai ser aqui nesse ponto 1,3, depois 1,31, 32, 33, 34, 35, um prolongamento maior, 1,36, 1,37, 1,38, 1,39, 1,40. Pode ver que já começa o 4 aqui, então indicando que aqui é 1,40, depois segue 1,41, 1,42, 1,43 e 1,44. Esse aqui é o desenho de como a gente vê a linha superior, a linha média e a linha inferior, também chamado dos fios. Então, para o cálculo primeiro, a gente tem que aqui ele equivale a 1,3, depois a gente tem 1,325, então ele parte daqui 1,3, depois 31, 32, 33, então bem nessa parte a gente tem 32,5. Depois o próximo
33, então 34, 35, 36, 37. Então, o meu maior, minha linha superior é um 370, aqui deu um 325, que está bem na metade, e vai abaixando, ó, 1,30, 1,29, 1,28. Por isso que meu fio inferior ele é 1,280. O próximo também devo seguir esse mesmo caminho. Então, lembra que aqui ele começa no 1, então 1,0 nesse primeiro ponto. Depois a gente tem 1,01, 1,02, 1,03. Então, aqui eu tenho na metade, entre 0,2 e 0,3, 0,25. Depois, então, a gente vai seguindo para os próximos pontos. Então, a gente tem lá, seguindo então de 1,01, 1,02, 0,3, 0,4, até chegar aqui nessa linha maiorzinha, que vai ser 1,05. Depois, 1,06, 1,07. Minha mediana, 1,65. Depois, 1,08, 0,9, 1,1, 1,12. Então, aqui a gente consegue fazer que esse valor vai estar bem no intermédio, entre 1,010 e 1,11. Então, a gente consegue ver que ele está bem nessa metade aqui entre eles. Então, é um cuidado fazer com atenção e ir fazendo cada um deles e a gente consegue ir respondendo esse exercício. Depois a gente viu a questão com relação à declividade magnética, lembrando que quando ele está para oeste, eu devo então estar diminuindo, mas quando ele está para leste, eu devo estar fazendo a sua soma. Então, a gente parte do princípio, né, que nesse caso o rumo magnético a descobrir, a gente tem o valor de 32 graus, o rumo verdadeiro. Então, como ele está para leste, a gente sabe que esse rumo verdadeiro, então, ele deve verificar a sua declinação. Declinação magnética, eu faço a redução, então, desse valor. Então, 32 menos esse valor vai me dar 29 graus, 14,5 minutos. O nosso próximo ponto é com relação ao cálculo dos rumos e os azimutes. Eles deu os pontos das abscissas e das ordenadas, então colocando aqui no meio, a gente pode recorrer para essa variação, lembrando que eles ficam sobre módulo, então essa diferença entre x e depois a diferença entre y, ele vai dar um resultado positivo para a gente poder calcular a tangente. Então, se minha tangente deu em 27, meu ângulo é de aproximadamente 52, indo nessa região aqui noroeste, né? Então, esse é o caminho da seta. Se a seta tivesse para o caminho inverso, seria nordeste. Então, depois disso, a gente consegue fazer o cálculo do azimute, lembrando que se ele está, então, aqui no quarto quadrante, seria 360 menos o ângulo descoberto, 52, fechando, então, em 308 graus. Então, esse exercício que a gente tinha levado em consideração sobre a diferença entre eles, é lembrar que tem que colocar o módulo, porque igual aqui daria um valor negativo, então com o módulo ele fica positivo, podendo então fazer o cálculo da tangente. Depois vimos os cálculos utilizando os azimutes, então ele sempre vai levar em consideração o azimute anterior mais o alfa menos 180 graus. Então ele fecha aqui no valor de 123, que seria o azimute AB, que eu vou fazer essa substituição aqui. Eu coloco o azimute BC, a substituição do 78 nesse primeiro termo, e menos 180, deixando o alfa isolado, consigo descobrir o valor de 135 graus e 23 minutos e 7 segundos. Depois a gente tem esse outro exercício também, lembrando do azimute verdadeiro e magnético. Então, para não errar, para lembrar, partes da forma que o azimute verdadeiro, ele é o azimute magnético menos o D quando ele está para o oeste, ou o azimute magnético mais o D para leste. Então, nesse caso, ele quer descobrir o azimute verdadeiro, falando que a gente tem o azimute magnético 150 e que a declinação magnética está para oeste. Então, eu vou fazer 150 menos o 25, utilizando essa primeira cálculo para descobrir o azimute verdadeiro ou magnético. Então, eu faço esse cálculo simples, dando 128 graus, 48 minutos e 33 segundos. Então, aqui a gente consegue ver essa variação então, do azimute geográfico e depois do azimute magnético.
Aqui também a gente tem esse exercício, então só lembrando porque que ele faz uma variação, porque nesse momento ele pede o azimuth magnético. Então a gente vai ter já o azimuth verdadeiro, mas eu quero descobrir o azimuth magnético. Ele fala que a declinação é oeste, então ela é negativa. Então eu vou partir dessa primeira equação aqui, lembrando que eu quero descobrir o azimuth magnético. Então esse menos d ele vai para lá somando. Por isso que então ele vai ganhar 45 graus mais 17, mas é porque eu estou fazendo o cálculo do azimuth magnético, não do verdadeiro, certo? O verdadeiro eu já tenho e eu quero descobrir o magnético, por isso então tomar cuidado com relação aos sinais. Esse próximo exercício, então, número 8, ele fala com relação ao exercício feito por taquiometria, onde eu tenho as suas visadas, os seus pontos de mira, tanto superior, médio e inferior, e o meu ângulo zenital. Então, lembrando que toda a soma entre o ângulo zenital e vertical tem que dar 90, e a gente tem aqui, então, que temos o valor de G, que é a diferença entre a linha superior menos inferior, o K ele é a constante 100, e se eu tenho meu ângulo zenital, eu faço seno ao quadrado para descobrir essa distância horizontal. Então, meu G é o meu superior menos inferior, nesse caso é 3,3 menos 0,3, que estava aqui, então, a linha superior menos a inferior, fechando em valor 3. O meu ângulo zenital é 98, e logo se tem que fechar 90, o meu vertical vai ser menos 8 graus, e eu faço a substituição na fórmula. Então, 3 vezes 100, seno ao quadrado do ângulo zenital, que o exercício deu que é 98, fechando em 294 metros aproximadamente. Então, esses foram alguns dos exercícios. Caso vocês tenham alguma dúvida, sigo à disposição e na próxima aula a gente vai poder fazer essa revisão e também responder todo o questionário. Obrigada pela atenção de todos.